Quem me faz companhia agora no programa é a Marinês. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tiago. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada. Sempre Obrigada muito pelo bom convite. Para a gente falar sobre mulheres. E quando a gente fala sobre mulher, a gente está falando sobre uma pessoa tão importante, forte e que muitas vezes, né, Marinês, não sabe a força que tem. Muitas vezes. Você convive com isso e trabalha com isso, dando esse empoderamento para ela, faz quanto tempo? Que eu estou investindo no Círculo de Mulheres especificamente, o projeto é antigo. O projeto tem já uns 2 anos e pouco agora que eu estou tirando do papel. Não que eu não trabalhasse com grupos de mulheres, eu já trabalho com grupos de mulheres há uns 2 anos, mais ou menos, né? Certo. E o atendimento clínico é geral, sempre. Porém, os círculos de mulheres, que é o projeto antigo, foi uma coisa assim que está saindo agora. Eu estou me aprofundando nos estudos, estou fazendo mentoria, inclusive, para poder trazer o melhor que a gente pode ter para que essa mulher descubra realmente esse poder que ela tem. Você sabe que muitas vezes essas mulheres elas não acreditam em si mesmas. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa estar reforçando sempre, né? Sim. Você, como mulher, tem um poder. A mulher que está em casa nos acompanhando tem um poder. Está dentro delas. Sim, exatamente. Toda mulher tem esse poder, né? É diferente, sim. Todas são únicas, são especiais. Porém, hoje a mulher ainda sofre esse efeito dessa sociedade que a gente viveu e que ainda vive, que é muito machista, que desvaloriza, que despreza o que vem do feminino. E muitas mulheres são, inclusive, porque são as mulheres que criam os nossos homens, né? É verdade, né? Elas também Somos têm nós. esse preconceito, né? Exatamente. Muitas de nós, mulheres, e eu estou aqui falando como uma mulher e eu estou incluída no grupo. E você está inserida nisso tudo, Exatamente. né? Então, mulheres que educam um homem, inclusive, para fazer tudo diferente. Não é que deva fazer igual, não, porque somos diferentes, sim, mas precisamos respeitar essas diferenças. E a mulher ser valorizada por aquilo que ela é, pela competência que tem. Hoje, no mercado de trabalho, por exemplo, a mulher está em todas as áreas. Olha, é difícil se a gente achar um lugar onde uma mulher não esteja inserida. É verdade. Isso. Há bastante tempo já a gente percebe nos cursos, tipicamente masculinos, em que o número de mulheres foi crescendo a ponto de as engenharias, os cursos mais racionais, digamos assim, eram quase que exclusivamente de homens. É verdade. O direito, inclusive. E hoje não. Hoje nós temos ali, olha, se você for olhar nas formaturas, você vê 50 ou até mais, muitas vezes. É verdade. Até cursos de engenharia, como você falou, engenharia civil, engenharia mecânica, Isso. tem mulheres inseridas ali. Tem mulheres na aeronáutica, tem mulheres na marinha, tem mulher em todo lugar. É verdade. E dando conta. E dando conta. E não só disso elas estão dando conta, elas estão dando conta de outros afazeres, que em geral, e eu não generalizo nunca, tá? Em geral o homem não dá conta de tudo isso. Ele sai do trabalho dele, ele vai para casa, ele chega em casa, ele quer descansar. A grande maioria das mulheres chega em casa e ela não pode descansar. Ela tem que continuar fazendo os afazeres domésticos, ela tem que cuidar do filho, ela tem que fazer isso e aquilo. Exatamente. E mesmo quando ela termina, que ela já olhou tudo, mesmo que ela tenha alguém que auxilie ela precisa supervisionar, ela tem que ter esse olhar clínico para perceber se as coisas estão andando como devem andar. Então é uma mente, digamos assim, que ela tem facilidade para absorver de tudo um pouco. Sim. Isso adoece, se nós não soubermos lidar. Porém, não é raro nós termos mulheres com toda essa formação, com toda essa competência, com todo esse trabalho de retaguarda também que ela faz, que não se acredita e que não valoriza naquilo que ela faz, que não valoriza o que ela é. A jornada dela tem muita insegurança. E muitas vezes, por essa insegurança, ela não se desafia a conquistar novos postos de trabalho, por exemplo, a um cargo de chefia. E assim ela vai ficando sempre de lado. Sabe que uma das coisas que eu achei interessante quando você me mandou um esquema desse círculo de mulheres é sobre escutar o corpo.
Isso. Que muitas mulheres elas não escutam o que o corpo está dizendo. Como você falou, às vezes elas cansam, às vezes elas se magoam, às vezes elas sofrem com tudo isso, né? Sofrem. E elas precisam aprender a escutar esse corpo, né? Esse sofrimento que também se torna físico, né? Eu estava ouvindo a doutora falar ali a respeito dos cuidados externos. O corpo físico precisa de cuidados, ele dá sinais de que algo não está bem. E nós acabamos relegando esse sinal a segundo plano. E começa esses sinais de escutar o corpo lá quando a menina ela tem a primeira menstruação dela, na forma como a mulher encara isso, na forma como a mulher se percebe e entender que há momentos em que ela sim está mais frágil e está tudo bem e vai acontecer. E ela precisa buscar então o apoio necessário para aquilo que alivie um sintoma, mas não é só isso, é olhar para o próprio corpo com aceitação. Você olha, esses dias eu estava observando num local, homens com uma forma em que a sociedade diria que não é a mais adequada. Tá. Agora, as mulheres, se estão naquela forma, elas não se expõem. Por quê? Por que ter vergonha do próprio corpo? Eu não preciso ter vergonha do meu corpo. Um homem, se estiver fora de forma, ele não está nem aí. Tá tudo certo. certo. Tá tudo certo. E por que não estaria? Né? Ele vai lá, ele vai para a piscina, ele se joga, ele brinca, ele dança, ele pula. A mulher, se ela tiver com uma gordurinha que ela percebe, e às vezes ninguém nem vê, mas ela não vai. A mulher, se ela tiver um pouquinho mais avantajada com o corpo dela, eu não posso fazer isso, eu não faço aquilo, eu tenho que estar em constante regime, dieta. Não é isso. E eu acho tão interessante você falar sobre isso, porque eu vejo que quando existe alguma mulher que seja na mídia, alguém mais conhecido, e quando ela quebra esse paradigma, né, e ela expõe na internet, por exemplo, Preta Gil, né, que ela coloca fotos com o corpo todo realmente cheio de marcas, cheio de curvas, gorduras e tudo mais, ela quebra um padrão, mas ao mesmo tempo é aquela sociedade que fica em torno, nossa, chocada. Olha, por que ela fez isso? Pra quê? Não, isso é para empoderar as mulheres. Mas que feio. Sempre tem as próprias mulheres julgando atitudes como essa. Exatamente. E nós precisamos aprender a nos reconhecer como seres especiais e não importa a forma de ninguém. Aquilo não diz de cada uma. O que diz de cada uma é a jornada, é o caminho, é aquilo que ela se conecta com ela mesma. Então, por que vivermos assim? A vida é como se você estivesse, por exemplo, num resort. Você vai lá, você recebe uma pulseirinha, né? E aí você diz, não pode tirar porque aqui ela te dá direito a tudo. E você chega lá e você usufrui e você aproveita. Mas você tem que usufruir daquilo ali. Chega lá no local da comida, então os buffets são maravilhosos. Sim. Mas pode ser levado para casa, pode ser guardado, tem que ser consumido ali. A vida é assim também. Como é que nós estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com essa autorização para viver? Nos escondendo? E aí o Círculo de Mulheres vem mostrar que, primeiro, a primeira coisa de todas, isso a minha mentora sempre fala, que uma mulher só leva outra mulher até onde ela chegou. Então, às vezes, ela quer que a filha ou que alguém faça aquilo que ela gostaria que fosse, mas ela não fez ainda por ela. Ela não se permitiu. Então, nós precisamos, a partir também dessa questão do corpo, da reconexão com a sua origem. Quando eu falo de origem, é a origem da conexão com as mulheres do seu sistema familiar, que é a base de tudo. E vem não só da mãe, mas da mãe, das avós, das tias, das comadres, das primas, de todas as mulheres com quem ela se relaciona na vida. E essa mulher vai sendo constituída e formada através desses modelos, cheio de bloqueios, preconceitos, de não podes, de não deve, e então vai criando crenças que vai limitando. A gente não está falando de um grupo pequeno de mulheres assim, né? Não, com certeza não. Mulheres muito bem formadas ainda estão assim inseguras, muito inseguras. E é um processo, mas precisa trilhar, vale a pena. Há um momento na vida da mulher em que a mulher pensa só na carreira e até uma determinada idade ela quer constituir a carreira, o dinheiro, a família e tal.
haverá um momento em que ela vai se questionar. E ela vai pensar, mas é isso mesmo que eu quero para o resto da minha vida? E nós chamamos, a psicologia junguiana, por exemplo, chama de metanoia, que seria o meio da vida, essa transição. E nessa metanoia ocorre esse questionamento. Por isso que a maioria das mulheres que participam dos círculos de mulheres são mulheres acima de 40 anos, 35 às vezes, não que não tenha outras idades, tem, mas são mulheres que estão vivendo esse momento de autoquestionamento. É isso que eu quero realmente para a minha vida? O que eu faço, eu realmente gosto e me satisfaz? Me dá prazer? Como que eu estou conduzindo? Como que eu estou dormindo e acordando todos os dias? Na verdade, a gente chega numa... É como se fosse um grupo de pessoas, de mulheres, num certo momento da sociedade, onde foram criadas pela mãe, enfim, né, a árvore genealógica aí, mas chega um momento que elas estão seguindo aquela linha. Aí, de repente, elas param e veem que tem alguma coisa errada, que pode ser mudado. Elas não precisam continuar da mesma forma. Exatamente. Eu não preciso ficar na mesma caixinha, no mesmo padrão. Eu posso refletir e perceber o que realmente me serve, o que é bom para mim, ou o que eu não quero mais, o que faz sentido. Cada um tem um jeito muito especial, mas nós compramos as ideias dos outros, né? Por quê? Não culpabilizando ninguém, longe disso, muito longe disso, mas é um sistema que ensinou aquilo que sabia, né? Fez o melhor que pôde com o que tinha. E se nós voltarmos para trás, vai ser cada vez mais difícil, as condições eram mais precárias. Então, por que essa conexão, esse resgate dessa relação com a mãe, que é importantíssima? Não importa o que a mãe fez, o que a mãe foi, o que o pai fez, o que o pai foi. O que importa é a aceitação disso. Quando eu passo a aceitar eles do jeito que são, né? Eu aceito do jeito que eles são, mas eu posso fazer... Recebo a permissão para fazer do meu jeito. E isso essa gratidão leva você muito mais além, né? Às vezes as conquistas não acontecem, a realização, tanto profissional quanto financeira, por falta, às vezes, dessa conexão, de resgatar essa relação com esse pai e com essa mãe. Você sabe que agora me veio assim na cabeça uma situação, porque muitas vezes as mulheres, quantas delas são vítimas, né, de agressões e tudo mais dentro de casa, e têm filhos. E essas mulheres, elas pensam assim, eu não quero que meu filho nunca passe por isso que eu estou passando. Mas para que isso aconteça, ela também precisa fazer essa transformação, precisa ter um pontapé inicial para que ela também não viva mais isso tudo. Exatamente. Né? E às vezes precisa justamente dessa força, dessa conexão com ela mesma, com ela entender que ela pode fazer diferente. Isso. E foi eu acredito que tenha sido isso mais ou menos que também fez você ver, não, eu preciso ajudar outras mulheres. Isso. Na nossa mentoria fala-se muito de levar a nossa história a serviço. E a minha história não é uma história fácil. Foi uma história assim de muitas, não vou falar da minha história agora aqui. Hoje não, mas outro dia. Não é esse momento, mas é assim, é uma história em que eu precisei olhar muito para dentro, eu precisei reconhecer muitas dores, muitas feridas, muitas sombras, que quando você enxerga no outro aquelas outras coisas que você passa a olhar que é tua, então você começa a se curar e a se curar. E aí você percebe o quão diferente pode ser. Eu era uma pessoa que tinha medo de gente, para ter uma ideia, para começar assim, só a grosso modo. E aí hoje eu dou treinamentos. Então isso não existe mais na minha vida. Então demorou muito para eu aceitar, para eu entender que o que eu faço também tem valor. E toda mulher pode fazer isso também, encontrar e acreditar no próprio valor. Ai, adoro quando ela vem aqui no programa, muito bom. Maria Inês, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, demais. É um prazer imenso, né? Outro dia eu não podia mesmo, eu estava assim, não, na última hora a gente não consegue. Mas olha, ficou muitos temas ainda pra gente estar abordando sobre esse feminino aí, como a gente pode ajudar essas mulheres a se empoderar cada vez mais. E eu acho que se empoderar no sentido de saber o que elas podem fazer, realmente não tentar ser mais ou sabe, passar alguém para trás. Não, é saber do que elas são capazes de fazer. E isso é muito importante. Queria agradecer mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Gratidão, Tiago. Até uma próxima. Até.